Demonstrativo de fluxo de caixa. Agora a gente vai falar de financeiro. Financeiro é fluxo de caixa, o que entra, o que sai na conta da sua empresa, né? A gente fala que conta, mas pode ser pagamento em dinheiro, né? Pode ser um pagamento que você recebe ali em mãos, mas é considerado caixa, né? O que você tem ali de entrada e saída financeira na sua empresa, independente se você executou ou não aquele serviço, independente se você já recebeu ou não aquele produto, é a movimentação financeira. E para o demonstrativo de fluxo de caixa, é uma ferramenta muito importante, apesar de ele não demonstrar de fato o lucro da operação, né? Você pode ter um fluxo de caixa positivo, mas ter várias obrigações ainda no futuro, de forma que aquele fluxo de caixa no final das contas fique negativo, né? Então, ele não de fato mostra se você teve lucro ou prejuízo, né? Conforme a gente viu na aula passada de DRE, o DRE é realmente uma ferramenta que você vai conseguir ver o lucro operacional da sua empresa, mas o demonstrativo de fluxo de caixa é muito importante para você ver a saúde financeira da sua empresa, né? Então, digamos que você queira, você esteja analisando um período, digamos, de 6 meses da sua empresa, de hoje daqui a 6 meses, você vê que economicamente você tem lucro durante esses 6 meses, né? Você vai ver tudo que você tem para receber versus tudo que você tem para pagar. Você vê que durante esse período você vai ter lucro no final da operação. Mas será que você consegue chegar até o fim? Será que você vai ter caixa para chegar até lá? Como é que está organizado ali as entradas e recebimento ao longo do tempo, né? Então, é aí que entra o demonstrativo de fluxo de caixa. Você consegue ver ao longo do tempo, ao longo da linha do tempo, como é que está o caixa da sua empresa. Então, é muito importante. Às vezes uma empresa tem lucro, ela operacionalmente é viável, só que por ter pagamentos de material, de fornecedor, todos muito apertados, muito para o tempo zero, né, para o presente, e os recebimentos muito para frente, ela acaba não sobrevivendo, né? Isso por uma falta de organização, uma falta de análise demonstrativo do fluxo de caixa. Por isso que essa ferramenta é tão importante quanto a DRE, né? Você tem que ter lucro durante o período, mas tem que ter caixa também durante o período, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que ele identifica então as entradas e saídas de dinheiro, né? Então é importante para você honrar pagamentos, né? Honrar ali o que você assume de pagamentos, eventualmente estar negociando novos prazos de pagamento. Se você vê, né, no fluxo financeiro que você não vai ter caixa, você já se antecipar em relação a isso, já negociando, ou eventualmente está negociando para pagar antes, né? Às vezes você negocia, você sabe que vai ter um fluxo de caixa muito grande ao longo do tempo, você pode estar negociando, pedindo desconto para pagar à vista, para pagar mais antecipado, né? Ou eventualmente você vê que vai faltar caixa, você pode conversar com clientes, negociar de receber antes, enfim, você, como eu falei lá na primeira aula, né? Essas ferramentas contábeis, esses balanços, esses relatórios servem para tomada de decisão. Então, o DFC é uma ferramenta muito importante para essa tomada de decisão. Como é que eu vou usar esse dinheiro que eu tenho no caixa? Será que eu posso ir gastando à vista? Será que eu não posso? Será que vale mais a pena eu negociar um pagamento de material a longo prazo e deixar ele aplicado numa aplicação financeira? Então, essas ferramentas servem para isso, para você tomar a decisão. E o que consta na DFC, né? Entradas e saídas de curto prazo, né? Então, atividades operacionais, por exemplo, contas a pagar e receber, impostos, pagamentos de fornecedores e para recebimento de clientes, né? Esses são aqueles termos, né, que a gente falou do ativo e passivo circulante, né, que ocorrem ali até o prazo de 12 meses, né? São as atividades mais rápidas. Temos também as atividades não circulantes, né, de prazo maior, por exemplo, atividades de investimento, né, compra de móveis, veículos, investimentos financeiros, né, às vezes você avalia um investimento financeiro que vale a pena e faz sentido dentro do seu fluxo de caixa, e recebimento de valores, né, às vezes você faz um parcelamento, a gente já chegou a parcelar a reforma em quase 24 vezes, né. Então, assim, acontece, a gente coloca na nossa linha do tempo e verifica que vale a pena ou não. E também passivos não circulantes, né? Também atividades de financiamento, pagamentos de dívidas, de financiamento, de empréstimo, também entram no DFC. Então, o DFC basicamente é uma linha do tempo de entradas e saídas, né? E você vai avaliando ali dia a dia como é que está
o fluxo financeiro, o saldo do caixa da sua empresa, né? E há duas formas de fazer o DFC, o indireto e o direto. A gente não vai se aprofundar muito aqui na diferença entre elas, mas cabe citar, né, que o indireto ele acaba sendo mais relativo ali aos lucros e prejuízos da DRE, acaba não sendo tão preciso em relação a termos de financeiro, e tem o método direto que é o mais utilizado pela contabilidade. Mas certamente a sua contabilidade vai saber lhe instruir em relação a isso e também montar os dois relatórios que você requerer. E é importante que você tenha essa análise, você pode fazer essa análise também de forma mais informal, essa sim você pode estar acompanhando dia a dia na sua empresa para avaliar essas questões que eu comentei, né, de você pagar as coisas antes, pagar depois, renegociar. É muito importante que você tenha o fluxo financeiro da sua empresa em dia, né? A gente vai passar no próximo módulo um exemplo de planilha financeira que a gente usa, que você pode estar ali preenchendo, lógico que isso é de forma informal, o DFC, né, organizado da forma contábil que deve ser, daí sim você vai estar com a sua contabilidade para acompanhar, tá bom? Então, DRE e DFC muito importantes, ambos têm a sua importância. DRE é principalmente para você ver o lucro da sua empresa, se a atividade realmente tem lucro, depois de descontado custo da atividade direta, depois de descontado custos variáveis que têm uma certa ligação com a produção, custos indiretos, depois de descontar imposto, depois de descontar imposto sobre o lucro, de fato você vê se aquela atividade vale a pena, se tem realmente lucro. E o DFC é para você ver se você tem dinheiro para chegar nesse lucro, né? Às vezes é uma baita atividade, um baita lucro, só que você não tem caixa para chegar até lá, né? Então, vou pegar um exemplo, de novo, no caso de condomínios, porque isso é muito usual. Para quem está pensando em fazer aí reforma de condomínios, geralmente eles não têm um caixa muito bom. Geralmente eles, pelo menos aqui no caso de Florianópolis, quando tem um problema, quando tem uma necessidade de uma reforma, é que eles vão levantar o caixa para a reforma. Esse caixa, né, para quem mora em condomínio, sabe que demora um tempo, né? Eles fazem um levantamento de capital aí em 12, 18 meses. E a empresa que consegue se adequar a esse levantamento de caixa tem grandes benefícios. Então, volta e meia você chega no condomínio e você é requerido para parcelar o seu recebimento em 12 vezes, 15 vezes, 18 vezes. Então, se você consegue colocar esse fluxo de caixa no seu DFC, você consegue ver na linha do tempo que você tem condições de tocar a obra ali em 4, 6 meses e tá mais 12 meses para frente recebendo, você tem grandes chances de pegar essa obra. Mas você não pode deixar para fazer isso em cima da hora, você tem que ter o seu DFC ali organizado, sempre em dia, para chegar no momento, uma oportunidade como essas, que são serviços muito bons, geralmente, você possa ter a firmeza ali de poder negociar e fechar esse tipo de negócio, tá bom? Então, muito importante 2 pontos que a gente viu aí ao longo dessas 2 últimas aulas diferenciar econômico de financeiro. Econômico é quando a gente fala do fato gerador, né? Quando você assume uma dívida ou quando você executa algo e você tem direito de receber, isso de uma forma, né, pegando 2 exemplos aqui, mas o que eu quero transmitir no DRE é que é uma análise econômica dos fatos ocorridos, e do DFC é uma análise diferente, né? Ainda que correlacionada. O DFC relaciona a caixa, dinheiro, quanto está passando ali na conta, quanto está passando de dinheiro na sua mão, como é que está a sua saúde financeira. E ambos são importantes, tanto econômico quanto financeiro. Você tem que estar de olho nos 2. Conte aí com a sua contabilidade, informe eles em relação às suas atividades, informe eles em relação a quais são suas contas, a que se refere a cada entrada, o que se refere a cada saída, para que eles possam ter o trabalho bem feito, possam gerar esses relatórios para você, para que você possa tomar boas decisões, tá bom? Então, DRE e DFC é importante você estar analisando eles para que você possa ter análises estratégicas, decisões estratégicas que sejam boas para a sua empresa.